Ativa em Destaque. Personalidades, autoridades, músicas, arte e cultura fazendo parte da nossa programação. Ativa em Destaque. Muito boa tarde. Estamos agora aqui com o Ativa em Destaque, né? Como já diz... falamos aí a semana toda com o prefeito Gilberto Esteves. Quero dar meu boa tarde aqui ao prefeito, meu boa tarde também a Ângela e o Tony, que está presente aqui também. Estamos no ar já com o Ativa em Destaque. Ângela, boa tarde. Boa tarde, Luiz Antônio. Boa tarde, Tony Ferreira. E boa tarde, né? Um prazer ter aqui o prefeito Gilberto Esteves nos nossos estúdios para estar batendo um papo com a gente, né? E nós ligamos e ele se comprometeu a estar aqui hoje. E vamos aí começar, né, Tony Ferreira? Essa entrevista hoje, que vai me ajudar a conduzir a entrevista, o Tony. E vamos começar aí, né, Tony? Vamos sim. Bom, primeiro, prefeito, uma ótima tarde, obrigado pelo carinho de estar conosco aqui na Rádio Ativa. De uma certa forma, prestando contas de um tempo muito pequeno, né? Já que nós estávamos conversando aqui em off e chegamos à conclusão que, se for contar só os dias úteis, ainda não temos 30 dias de governo. Mas, por outro lado, a população, falávamos isso também em off, da ansiedade do município em saber certas coisas, resolver outras, enfim, eu acho que é por essa razão que o senhor está aqui. Obrigado pela presença do senhor. Boa tarde. Boa tarde, Ângela, boa tarde, Tony, boa tarde, Luiz Antônio, e boa tarde, ouvintes da Rádio Ativa FM. É um prazer, eu agradeço antecipadamente o convite e a oportunidade que vocês estão nos dando de ter esse primeiro contato público, né? Alcançando toda a nossa região aqui, toda a nossa população, né? Sabemos de tantas pessoas que, por limitação física ou qualquer outro tipo, tem como meio de relacionamento, meio de conhecimento das coisas públicas, das coisas da cidade, por esse instrumento que é a Rádio Ativa. Então, é um modo também da gente chegar a essas pessoas, e é um prazer estar aqui e responder aquilo que estiver ao nosso alcance, né? Sim. Antes de começarmos, prefeito, eu queria saber do senhor, podemos abrir o telefone para a população? À vontade, o formato é de vocês. Eu vou pedir também, por gentileza, você que for ligar, se identificar e assuntos coerentes, né? Assuntos pertinentes a esse nosso bate-papo aqui, que senão o prefeito vai começar a responder coisas que, né, da alçada de outras pessoas, por isso tem os secretários. Então vamos fazer as perguntas diretas ao prefeito para termos aí as respostas objetivas. Tá certo? Tá certo, fica à vontade. Então, o telefone liberado, e a partir de agora começamos então o nosso Ativo em Destaque de hoje. E como já foi dito... Lembrando, pode utilizar aí o WhatsApp. Ah, sim, o WhatsApp também, sim. Então, eu vou começar, prefeito, pedindo que o senhor faça um balanço. Claro, isso é muito relativo, falar isso agora, em menos de 30 dias de governo, mas que o senhor fizesse um balanço desse primeiro mês. Como o senhor encontrou a prefeitura e o que está sendo feito, ou o que foi feito nesse primeiro mês, quais são as providências daqui para frente? Então, Tony, a gente chegou no município bastante debilitado, né? Sobretudo economicamente. Muita dívida, muitas coisas desajustadas. E nomeamos um secretariado bastante técnico para que nos ajude a encontrar o melhor caminho para a cidade. Estamos realmente ainda com bastante dificuldades, como você falou aí, menos de 30 dias úteis de trabalho. Estão todos enganjados, todas as secretarias, o meio ambiente, que cuida do lixo, né, da coleta de lixo, da distribuição de água. Essa secretaria hoje foi a mais requisitada, porque são situações que batem na nossa porta toda hora, né, coleta de lixo e falta de água. E isso foi um problema sério, porque pegamos 50% das viaturas do lixo danificadas e paradas na mecânica. Custamos a desenrolar ali a questão de compra de peças e contratar o mecânico, consertar. Hoje já estamos com as 4 viaturas funcionando, que são 4 caminhões de prensa de coleta de lixo. Então a coleta de lixo está quase regularizada, mas foi muito difícil, muito difícil. E o departamento de água também, o Rômulo está
se desdobrando lá para colocar as coisas em ordem. Ainda falta lá estrutura, né? Estávamos com as 2 pipas quebradas e elas já estão funcionando. Tivemos até que atender ali uma emergência em Anta, porque caiu uma tromba d'água. O prefeito requisitou que nós fôssemos lá pelo menos um dia ajudar, e a gente encaminhou para lá de forma ordenada, sem prejudicar também aqui o nosso atendimento. E assim foi. A Secretaria de Obra está trabalhando com o que tem, quer dizer, deslocou toda a mão de obra para a limpeza de ruas, não está podendo fazer o asfalto ainda. Nós estamos em processo de aquisição da pedra, da bica corrida, que é um produto da pedra, também a areia, que já está licitada, mas a gente está dando uma outra formatação, porque encontramos também situações assim de licitações que o preço não está mais no valor de mercado, está fora, então precisamos rever esse preço, realinhar. Existe no serviço público o realinhamento de preço, e o realinhamento pode ser para baixo ou para cima. E em alguns casos a gente está tendo que realinhar para baixo. Em todos os casos, né? Nós estamos realinhando tudo, realinhando aluguel, realinhando salários, horas extras, para tentar colocar o município de um tamanho que ele possa andar, porque está difícil, realmente muito difícil. Bom, em se falando de dinheiro, orçamento, vamos começar falando justamente sobre o orçamento, que parece ter ficado em torno de 60 milhões, o senhor me corrija, por favor, se eu estiver errado, e por uma decisão da Câmara anterior, o senhor teve autorização do remanejamento de 100% de tudo isso. Como é que o senhor vê isso e até que ponto isso beneficiou o início do seu governo? Então, Tony, isso foi uma das coisas boas que veio para nós, né? Uma das poucas coisas boas que veio, porque como o orçamento não foi elaborado pela nossa equipe de trabalho, a gente precisava desse remanejamento. Ele, de 100%, ele nos ajuda a moldar o orçamento para a nossa realidade, né? 60 milhões de reais para os 12 meses, 5 milhões por mês. E o orçamento, como disse, como ele não estava moldado para a nossa realidade, esse remanejamento de 100%, num determinado momento do ano, ele vai nos favorecer, ele vai nos permitir trabalhar as dotações orçamentárias. Ou seja, se faltar para pessoal a gente tem, se faltar para energia elétrica a gente tem, para transporte, para qualquer situação, para merenda escolar, nós vamos ter possibilidade de remanejar e ajustar o orçamento para a necessidade que a gente tem. Então, foi um presente que a Câmara nos deu e nós vamos, com bastante responsabilidade e seriedade, usar esse presente na hora oportuna. Saber aplicar, né, prefeito, onde for que tem que ser aplicado, não é isso? Com certeza, dona Ângela. Com o fechamento deste primeiro mês, a receita do município melhorou em relação ao mês de dezembro? Houve assim uma melhora, né, na arrecadação? Houve, Ângela, houve uma melhora, um aquecimento normal do mês de janeiro, sempre foi assim, vai ser sempre assim, porque o janeiro ele reflete o dezembro, né? As festas de fim de ano, as vendas que esse ano, embora tenha sido menor por conta da crise econômica, por conta das festas de fim de ano se caírem no domingo, tanto o Natal quanto o Ano Novo, mas ele sempre é um mês mais favorável para os poderes públicos. Entrou também o IPVA, que o município detém 50% dele, né? Só do IPVA, nada do seguro obrigatório, aquelas outras taxas não. Senão alguém pode pensar assim, mas eu paguei 2.000, 1.000 é do município? Não, você pagou 2.000, sendo que 1.400 era de IPVA, o restante era outras taxas que o Estado criou. Então, desses 1.000, quem pagou 1.400 de IPVA, pagou 700 para o município. Esse IPVA realmente nos ajuda nesse momento. Tivemos também um pouco da repatriação, né, que foi daquele dinheiro que veio repatriado lá do exterior, que foi encaminhado de forma irregular. Uma parcela da repatriação caiu também na conta do município. Ajudou a melhorar a receita de janeiro. Ajuda também, prefeito, a arrecadação do imposto, né?
desse mês. Dá licença, só um minutinho, me perdoe, Luiz Antônio, você começou a pergunta, prefeito. Comecei o trabalho, eu sei que é antiético deixar o senhor aqui, mas é que surgiu um imprevisto realmente, uma reportagem para fazer, e como a Ângela está aqui, o Luiz Antônio está aí também, eu tenho certeza que o senhor vai ficar bem à vontade. E mais uma vez, lembrar que você pode fazer a sua pergunta, e eu não queria falar, não deveria falar, mas vou falar. O prefeito, ele se dispôs a responder todas as perguntas, porém, vamos deixar claro que as perguntas, elas devem ser direcionadas ao prefeito, e não a coisas que o prefeito depende, por exemplo, de um secretário para resolver, para ficar uma coisa bem pertinente ao bate-papo de hoje, que é a primeira prestação de contas do seu governo, e para não ficar aquela coisa de protelando assuntos que poderiam lá na frente ser mais fácil de resolver. Obrigado pelo carinho, boa entrevista para vocês. Bom, como estávamos falando aí, né, prefeito? Tony vai ter que se ausentar, apareceu uma coisa urgente aí, nesse momento, mas nós vamos estar aqui para conduzir a entrevista. Bom, prefeito, vamos falar um pouquinho, né, de educação. Podemos, né? Claro. Então vamos lá. Vamos entrar aí na primeira pergunta, né? Com relação ao PETO, o senhor teve aí, me parece, algumas reuniões com o secretário de Educação e também com a comissão de alunos do PETO. Já tem alguma solução, né? Já encontraram alguma solução para o problema do PETO? Como que fica, né, essa coisa aí? É alunos de um lado, né, a prefeitura de outro, e a educação, o pessoal fala, né, tem que estar em primeiro lugar, mas como conduzir isso, né? Como que o senhor, né, tem aí essa... É isso aí, Ângela. O PETO é um programa especial de transporte universitário, né? Que o município criou por uma lei em 2005, quando eu estava secretário de Fazenda e o Manuel Folhão era o prefeito. Esse programa é muito bom, um programa social muito bom, e ele foi criado num contexto que hoje não existe mais. Ou seja, nós tínhamos o royalties do petróleo, quando o município arrecadava há 12 anos atrás R$600 mil, e tinha cerca de 200 universitários que se beneficiavam. O barril de petróleo era 120, é um outro contexto. Hoje nós temos 320 estudantes universitários beneficiários do PETO, nós temos o barril de petróleo a 40, temos o royalties do petróleo dividido para 88 municípios, então é um outro contexto que a gente não desejava. Estamos indenizando municípios que recebiam, que lutaram pelo royalties na justiça, ganharam 10 anos depois no Supremo Tribunal Federal, então está retroagindo essa indenização, por conta disso estamos recebendo menos royalties. Então é um conjunto. Hoje nós precisamos formatar o PETO para essa nova realidade, né? E isso está sendo discutido realmente, como você falou, com os alunos, algumas reuniões. Nós não podemos manter no padrão que está, contratando um ônibus rodoviário, fazendo uma licitação igual foi feito até hoje, e vai até o dia 31 de março, né? A gente pagando R$ 1.400 por dia por cada rodoviário, são 5 rodoviários, 2 Petrópolis, 2 Teresópolis e 1 Além Paraíba. Isso representa uma despesa de representou em 2015 R$1.117.000. E tem outro agravante aí, a lei criou o PETO, na tentativa também de não deixar isso virar uma bola de neve, fixou em 2% do orçamento o limite máximo de gasto com esse serviço, com esse auxílio. E no ano de 2016, num orçamento de 57 milhões que fechou de receita, 2% seria 1.170.000, né? 1.140.000, 570, 1.140.000. Ele já ficou em 1.117.000. E esse ano, 60 milhões, 1.200.000, pouca diferença, né? Então nós temos um limite de gasto com o PETO de 1.200.000. Já gastamos 1.117.000 em 2016. E se nós mantivermos nesta formatação de contratar o ônibus, considerando também o aumento de estudantes universitários para esse ano, vai extrapolar esse limite e vai criar um problema jurídico. Já tem um problema financeiro na nossa porta, que é a queda de receita. E sem considerar que o royalties também financia asfalto, financia iluminação, né? Então nós não podemos negligenciar com essa receita, além dela ter tido essa redução, essa redistribuição, nós não podemos negligenciar com essa receita. O que a gente fez com os estudantes foi um apelo para que eles venham
para a mesa de negociação nos ajudar a encontrar uma saída que seja boa para todos. Não queremos interromper o serviço, mas não podemos prestar o serviço mais do modo que está. E isso está bastante avançado, já houve uma brecha também do governo federal, permitindo que os ônibus escolares possam ser usados para essa finalidade, desde que não prejudique o transporte universitário, o transporte de alunos, porque isso nem é uma obrigação municipal, não. É importante também que o munícipe sabe disso. O transporte obrigatório é para o aluno do ensino fundamental. O ensino fundamental é na esfera municipal, o ensino médio na estadual e o ensino superior é federal e também particular. Mas a gente não está se ancorando neste discurso. A gente reconhece o valor do PETO, a necessidade do PETO. Nós não temos todos os cursos universitários na cidade, então é importante a gente transportar o nosso aluno, sobretudo nesse momento de crise, formar melhor o nosso cidadão, e todo mundo ganha com isso. O município ganha, o país ganha, o cidadão ganha. Essa é até uma... acho que o nome dela é Maria, não sei se é de Rio Bonito, me parece, que até falou nessa possibilidade que o senhor tocou aí agora, que é de usar o transporte público, né? Evitando assim que fosse usado para pagar aí, né? Os micro-ônibus, no caso, né? Os micro-ônibus que prestam serviço na cidade aí para... Mas também depende de uma formatação. Né? Por exemplo, quem estuda em Petrópolis, o micro-ônibus teria que sair daqui 3h30, no máximo 4 horas. E aí já o horário para pegar... O término do ensino fundamental é 5, então cria alguns entraves que precisam ser superados, né? Teresópolis talvez nem tanto, o ônibus pode sair daqui 5h30. É perto, então né? É mais fácil, é mais perto. Tudo isso vai ser trabalhado e a gente vai, se Deus quiser, encontrar uma solução legal para todos, que não comprometa nem o transporte e também nem os cofres públicos, nem aquilo que é essencial, que é transportar os alunos do ensino fundamental. Não tá aí, Maria. Espero que tenha, né? Foi bom porque quando as pessoas perguntam, e além da pergunta, elas ainda mandam ideias também, né, prefeito? Excelente. Isso é muito bom, né? Isso é excelente. Pois não, Luiz? A respeito do mesmo assunto, cogita-se por aí que alunos daqui, Parque Vera Lúcia, Sossego da Vovó, Estação, não vão mais usar o Vale Transporte para o colégio. Isso é no ônibus da Aviação Progresso, mas podem sim pegar o ônibus escolar, o chamado amarelão. Luiz Antônio, a lei que regulamenta o transporte escolar, ela é nacional e ela diz que tem uma distância mínima, né? O município sempre pôde fazer, independente da distância estabelecida, dar passe para aluno de 500 metros, de 800 metros. Aquele, como você falou, o amarelão, o amarelinho, como queiram, o nosso, não tem problema de transportar o aluno, seja 500 metros, 200 metros, 5.000 metros. Mas o passe escolar, ele é adquirido da concessionária do serviço público, da Aviação Progresso, que hoje explora o transporte coletivo na cidade. E essa compra representa um valor, né? Então a gente precisa disciplinar também essa distribuição. Tem alunos que já estão numa idade que pode se deslocar sem fazer uso disso, até porque a lei não permite, né? Então pode ser que em alguns casos o ajuste coloque uma situação diferente daquela que foi o ano passado para esse aluno, né? Mas a gente conta com a compreensão de todos e tudo vai acabar bem, tudo vai tudo funcionar. Questão de ajuste, né, questão prefeito? De ajuste, questão necessidade, de ajuste. né? Não é uma postura da pessoa, do prefeito, é uma postura de governo. O governo precisa redistribuir, remodelar aquilo que ele oferece para continuar oferecendo. Terá o ônibus suficiente para pegar todos esses alunos 6h30 da manhã? O ônibus escolar? Não tem, Luiz Antônio. Nós temos 3.200 alunos e temos 18 micro-ônibus, então com certeza não tem. A gente ainda tem que avançar muito na questão do transporte escolar, né? Vamos continuar usando a aviação. Eu gostaria de que nós usássemos até mais a aviação, porque a Aviação Progresso, a empresa concessionária, né, a gente fala Aviação Progresso, que é que está aqui, no momento que a gente coloca mais transporte nela e a gente abre linhas, né,
para outros bairros que não são atendidos. Esse é um desejo nosso, porque colocar mais passe escolar, ou não gosto também do passe escolar, prefiro que a gente crie um sistema onde o aluno uniformizado e que deliberadamente está no turno dele ali, que ele possa ser transportado e, claro, o município vai ressarcir a empresa por esse transporte. Mas no momento que essa empresa transportou aquele aluno, ela fez uma linha regular de ônibus, às vezes para um bairro que não tinha, ou que não tinha um horário adequado. Então, esse é um motivo também que faz com que a gente queira terceirizar mais isso para a concessionária, para que o município também possa se beneficiar disso, desse ônibus que vai lá buscar o aluno, vai vender a passagem para ele vai ser transportado. Bom, nós vamos ao nosso break, né, Luiz? Porque já passou bem o nosso horário. Só para concluir, porque teve alunos da Floresta que hoje me abordaram dizendo isso e falou que fica longe sair da Floresta a pé até o polo. E principalmente o dia que tiver com chuva forte, como já aconteceu. Aí por isso que eu estou fazendo essa pergunta, que vai favorecer muita gente que não mora tão perto, né, do colégio. O polo, eu acho que da Floresta ao polo já gera o direito do passe, transporte. Né, pelo menos, né, do passe. Pode ter quebrado uma viatura, enfim, ou o ônibus não apareceu, mas assim, não é uma distância tão grande assim que o aluno vai ter que caminhar, não. Tá? Daqui a pouquinho a gente volta, né, com mais o bloco aí de entrevistas. Você pode mandar aí seu WhatsApp 993011300 ou 22241483 e fazer aí, né, suas perguntas, seu questionamento, né, dar aí os parabéns e também a sua sugestão. Vamos a um rápido break e a gente já volta. Ativa em Destaque. Personalidades, autoridades, músicas, arte e cultura fazendo parte da nossa programação. Ativa em Destaque.